Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. E que Deus abençoe a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem aos 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Bispo Edson Dieter, da Igreja Universal do Reino de Deus, responsável pelo trabalho evangelístico no estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor Marcelo Alexandre da Silva, presidente da Empresa Estadual de Turismo, neste ato representando o governo do estado do Amazonas. O excelentíssimo senhor coronel QOBM Alexandre Gama de Freitas, chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A excelentíssima senhora Ana Cristina Ali Jacobi Traire, cônsul honorária da Áustria em Manaus. A excelentíssima senhora Orenir Braga, vice-presidente da Manaus Cult. O excelentíssimo senhor doutor Rafael Assaf Costa Lima, presidente da Comissão de Direito Eclesiástico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. A excelentíssima senhora doutora Grace Benayon, presidente da Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Manaus. O excelentíssimo senhor Márcio Tavares, secretário executivo da Pesca e Agricultura. Excelentíssimo senhor pastor Carlos Alberto. O senhor pastor Cleverson Moreira, responsável pelo trabalho dos obreiros da Universal no estado do Amazonas. O senhor pastor Marcelo Brauna, responsável pelo trabalho do Grupo Evangelização Universal no estado. E o senhor Éder Maia, coordenador executivo da Embaixada Cristã Internacional, Jerusalém. Convidamos a todas e a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, interpretado pelo tenor amazonense Miqueias William. Do Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em beijo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, Baru que ostentas estrelado, e digo vejo louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura sobre a importância da Igreja Universal do Reino de Deus e seus grupos sociais. A Igreja Universal do Reino de Deus nasceu do sonho de um homem e da força de uma fé inabalável. Fundada em 9 de julho de 1977, no Rio de Janeiro, a Universal surgiu em um momento em que muitos desacreditavam que pudesse prosperar. Seus primeiros cultos não foram realizados em grandes templos ou catedrais. Pelo contrário, aconteceram em um coreto improvisado no bairro da Zona Norte do Rio, com cadeiras emprestadas e um pequeno grupo de fiéis. À frente desse início simples estava o então jovem pregador Edir Macedo, que, movido por sua fé e por um ímpeto, decidiu romper com os modelos religiosos tradicionais e anunciar um evangelho vivo, direto e acessível. Enfrentou críticas, perseguições e muitas dificuldades, mas jamais desistiu. Com coragem, resiliência e uma visão clara de sua missão, o bispo Edir Macedo plantou as primeiras sementes daquilo que viria a se tornar um dos maiores movimentos evangélicos do mundo. Com o tempo, a Igreja Universal cresceu e se estruturou, expandindo-se por todos os estados brasileiros e alcançando mais de 100 países nos 5 continentes. Sua mensagem de fé, libertação e transformação encontrou eco em milhões de corações aflitos que encontraram na Universal um espaço de acolhimento, orientação e recomeço. Mas a grandeza da Igreja Universal vai além dos números. O que realmente a torna digna de reconhecimento é o seu compromisso com o ser humano em todas as suas dimensões. Através de suas ações sociais e evangelísticas, a Universal alcança os esquecidos, os marginalizados, os que sofrem em silêncio. Sua atuação se reflete em projetos concretos realizados por grupos que são verdadeiros braços de amor e serviço à sociedade.
Destaca-se o trabalho do EVG, Grupo de Evangelização, composto por obreiros e voluntários que diariamente saem às ruas, presídios, hospitais e comunidades para levar consolo espiritual e apoio prático. É por meio do EVG que a Universal estende a mão àqueles que perderam tudo, oferecendo não só palavras, mas presença, escuta e direção. Entre os jovens, a Força Jovem Universal, FJU, representa um verdadeiro farol. Em tempos de crises emocionais, desemprego e vulnerabilidades, a FJU atua como um espaço de transformação, com atividades esportivas, culturais, educacionais e sociais. Resgata a juventude das drogas, da violência e do abandono, promovendo a autoestima, os valores cristãos e o protagonismo juvenil. Na terceira idade, o destaque é do grupo Caleb, que cuida com carinho daqueles que já deram tanto à sociedade, através de encontros, atividades físicas, campanhas solidárias e visitas. O Caleb valoriza a experiência dos idosos e oferece a eles um novo propósito, ajudando-os a se manterem ativos, saudáveis e integrados. Todos os trabalhos da IURD só podem ser realizados por meio da direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. As provações são diárias, mas é por Ele, e por meio dEle, e para Ele que são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre a Igreja Universal e, em seguida, uma mensagem do deputado federal Marcelo Crivella e do bispo Alessandro Pascoal, coordenador político nacional do Grupo Arimateia da Igreja Universal. Jamais esquecerei daquela noite, quando voltava para casa, com lágrimas nos olhos, chorando, soluçando. Eu te pedi almas. Meu Pai, eu quero uma alma, pelo menos uma. E o Senhor me honrou e me deu também muitos filhos na fé, muitas almas em todo o mundo. Há sempre alguém que foi alcançado, que foi salvo do inferno. Eu te pedia uma alma. O Senhor me deu muitas, incontáveis. E o melhor, o Senhor me deu almas que geram almas. Era o ano de 1977. Um sonho nascia. Um chamado de fé que começava em um coreto de praça, com poucas pessoas, mas com uma convicção imensa: levar salvação ao aflito, libertar o oprimido e transformar vidas pelo poder do nome de Jesus. Hoje, 48 anos depois, a Universal está em todos os continentes, em milhares de templos, em milhões de corações. Agora são 3 e pouquinho da manhã. Tá tendo ataques de drones. 22 de junho de 2025, pela manhã, cerca de 7h30 da manhã, um míssil caiu em frente à Universal de Haifa, em Israel, cerca de 60 metros daqui. Uma obra viva, guiada pelo Espírito Santo, que não para, não recua e não se curva
diante do impossível. São 48 anos lutando por quem sofre, abraçando os rejeitados, dando direção a quem perdeu tudo, levando luz onde só havia escuridão. Venezolana, madre de una filha de 7 años. Eu fui invitada a este lugar para pegar una cesta de familia, pero conseguí algo muchísimo más grande que una cesta de familia. Conseguí la bendición de Dios, la paz, la tranquilidad, su mensaje, su palabra, la hermandad, la fraternidad. Y conseguí gente que apoya, gente que ayuda. Essa história não é feita apenas de tijolos, mas de almas, de fé, de entrega e de milagres diários, porque a Universal não é só uma igreja, é uma missão. É o altar de Deus espalhado pelo mundo. 48 anos e o fogo do Espírito continua aceso. Obrigado, meu Deus, por fazer parte dessa história e que venham muitos anos mais para ganhar e cuidar de almas, até o último segundo, até a tua volta. Alô, meus amigos de Manaus, que prazer e honra poder participar desse evento tão lindo, promovido pelo nosso vereador João Carlos, de comemoração aos 48 anos da Igreja Universal. Uma porta que Deus abriu e nunca se fechou. Porta aberta para necessitados, pessoas enfermas, com problemas na família, pessoas com vícios, ou mesmo pessoas que tiveram um encontro com Deus, levadas pela mão do Espírito Santo, como foi o caso do nosso vereador, que aos 13 anos de idade conheceu Jesus e foi batizado na Igreja Universal, e hoje é um exemplo para nós todos de fé, de perseverança, de amor ao povo e de amor a Deus. Parabéns à Igreja Universal do Reino de Deus por seus 48 anos e parabéns por ter dado também ao povo de Manaus um vereador tão trabalhador e tão querido. Deus abençoe vocês. Pode ter certeza, vai arrebentar. Eu quero cumprimentar a todas as autoridades presentes nesse dia tão importante, dia em que nós, da Universal, estamos recebendo com muito prestígio, com muita alegria, essa homenagem. Quero cumprimentar ao nosso vereador, João Carlos, e a todas as autoridades que estão presentes nesse evento. E quero agradecer por esse reconhecimento, hoje como um dos representantes da instituição, por todo o apoio que vocês, autoridades, todas as pessoas que fazem parte dos projetos sociais que a Igreja Universal realiza, seus voluntários, esse exército de gente que tem trabalhado pelo bem. Desde os projetos sociais da igreja, da Força Jovem, aos projetos sociais do trabalho que é feito com as pessoas que têm depressão, aos que realizam efetivamente nas cadeias, nos presídios, nas forças policiais, toda essa estrutura que a Universal tem e que nesses 48 anos que estamos comemorando, vem só desenvolvendo cada vez mais, porque essa é a missão que Deus deu a todos nós, a Universal. Fomos chamados para servir, para dar, para ajudar. Então, nós ficamos muito felizes quando homenagens como essa nos prestigiam, porque é uma forma que entendemos que o poder público reconhece o valor dessa instituição que é uma mãe e que acolhe seus filhos e que trabalha junto com o poder público para dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Quero aqui agradecer a vocês, manauaras, estender um abraço grande a todas as pessoas que estão presentes hoje e recebendo conosco
essa homenagem. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Manaus, Deus abençoe o estado do Amazonas. Neste momento, convidamos o vereador João Carlos e o bispo Edson Dieter para que se dirijam ao dispositivo para darmos início às honrarias. Sei de um lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder pra... Em nome das vereadoras e dos vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Homenagem Câmara Municipal de Manaus, Poder Legislativo, 19ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus homenageia a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, fundada em 1977 em alusão aos seus 48 anos, comemorados no dia 9 de julho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense, com sua estrutura organizacional, sua responsabilidade social e seu alcance internacional. A Igreja Universal se destaca como uma das maiores instituições religiosas em atuação no cenário brasileiro, sendo reconhecida por seu impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Vereador Davi Valente Reis, presidente. Vereador João Carlos dos Santos Melo, propositor. Manaus, dia 4 de julho de 2025, plenário Adriano Jorge. Pedimos ao vereador e ao bispo que permaneçam no dispositivo para darmos continuidade às honrarias. A quem passamos a convidar para que se dirijam ao dispositivo. Bispo Bernardo Sobrinho. Pastor João Luiz, Pastor Carlos Alberto, Vou ler o primeiro e os demais não, porque senão... Homenagem à Câmara Municipal de Manaus em comemoração aos 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Homenageia o senhor pastor Carlos Alberto Castro de Almeida como forma de reconhecimento por suas significativas contribuições nas esferas sociais e religiosas em prol do desenvolvimento e bem-estar da população. Manaus, 4 de julho de 2025, presidente Davi Reis, vereador, e João Carlos, propositor. Pastor Márcio Tavares. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder para amarrar o mal, e o milagre é coisa natural. E se você... Pastor Cleverson Alves, responsável pelo Grupo Obreiros Universal no Amazonas.
Pastor Marcelo Brauna, responsável pelo Grupo Evangelização Universal no Amazonas. Pastor Jonatas Carrenho, responsável pelo Grupo Força Jovem Universal no Amazonas. Pastor Paulo Correia, responsável pelo Grupo Arimateia no estado do Amazonas. Senhora Jéssica Cerqueira, responsável pelo Grupo Escola Bíblica Infantil. Pastor Washington Alves, responsável pelo Grupo Força Team Universal no Amazonas. Pastor Márcio Fidelis, responsável pelo Grupo Saúde Universal. Pastor Anderson Guedes, responsável pelo Grupo Universal nos presídios. Pastor Breno Borges, responsável pelo Grupo Universal nas Forças Policiais. Pastor Jorge Freitas, responsável pelo Grupo Terapia do Amor. Pastor Ademilson Santos, responsável pelo Grupo Universal Socioeducativo. Sei de um lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Pastor Yamili Pantoja, responsável pelo Grupo Caleb. Pastor Flávio Lopes, responsável pelo Grupo Resgate e Batismo Universal. Pastor Cleiton Oliveira, responsável pelo Grupo Vício Tem Cura. Pastor Alexandre Moreira, responsável pelo Grupo Depressão Tem Cura. Senhora Laurane Brauna, responsável pelo Grupo Libras. Pastor Alexandre Maciel, responsável pelo projeto Unigrejas. Pastor Jonathan Castro, responsável pelo projeto Intelim. Intelim. Por
Por favor, se posicione para uma foto oficial de todos os homenageados e o propositor desta homenagem. Obrigado a todos e peço que retornem aos seus lugares. Sei de um lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder para amarrar o mal, e o milagre é coisa natural. E se você clamar em oração, a fonte jorra no seu coração. Falando assim parece utopia, pra muita gente isso é fantasia. Assistiremos agora a uma apresentação musical com a cantora Josi Carvalho e Ingres. Sei de um lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder para amarrar o mal, e o milagre é coisa natural. E se você clamar em oração, a fonte jorra no seu coração. Falando assim parece utopia, pra muita gente isso é fantasia. É só olhar o que Deus fez por nós, abrir o peito e ouvir a sua voz. Vamos todos, vamos celebrar, essa fonte nunca vai secar. Foi Jesus quem fez ela nascer, e as portas do inferno não vão prevalecer. Gira o mundo e bate o coração, é a nação dos filhos de Abraão. Vencendo todo o mal, bebendo da fonte da Igreja Universal. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, 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 ya. Sei que o lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Lá tem poder para amarrar o mal, e o milagre é coisa natural. E se você clamar em oração, a fonte jorra no seu coração. Falando assim parece utopia, pra muita gente isso é fantasia. É só olhar o que Deus fez por nós, abrir o peito e ouvir a sua voz. Vamos todos, vamos celebrar, essa fonte nunca vai secar. Foi Jesus que fez ela nascer, e a porta do inferno gira o mundo e bate o coração. É a nação dos filhos de Abraão. Vai em frente vencendo todo o mal, bebendo da fonte da Igreja Universal. Quero ouvir. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, lá, lá,
Podem sentar-se, por favor. Neste momento, convidamos o nobre vereador João Carlos para fazer o seu pronunciamento. Convido o amigo vereador Márcio Tavares a assumir aqui os trabalhos para que eu possa realizar o pronunciamento. Graças a Deus. Bom dia a todos. Cumprimento aqui de forma bem direta o excelentíssimo presidente, vereador Márcio Tavares, que agora preside neste momento, nos acompanhou aqui durante os 4 anos. Tive o privilégio de tê-lo ao meu lado, sentado todo dia conversando. Hein, Joãozinho? Hein, Joãozinho? Senão, não para. É imparável. Muito obrigado, meu amigo. Excelentíssimo senhor Bispo Edson Dieter, da Igreja Universal do Reino de Deus, responsável pelo trabalho evangelístico no estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Marcelo Alexandre da Silva, presidente da Empresa Estadual de Turismo, neste ato representando o governo do estado do Amazonas. Muito obrigado. Também um grande parceiro aqui em todas as lutas, através da FEPACRE, Frente Parlamentar Cristã, dentre tantas outras lutas que nós travamos aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Excelentíssimo senhor coronel, que é OBM Alexandre Gama de Freitas, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, sempre também um companheiro, inclusive na Capela Sebemã. Excelentíssima senhora Ana Cristina Ali Yakub, cônsul honorária da Áustria em Manaus. Muito obrigado, esteve conosco na solenidade do ano passado, hoje também. Muito obrigado. Excelentíssima senhora Oreni Braga, vice-presidente da Manaus Cult. Muito obrigado pela sua presença aqui, representando o nosso prefeito. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Azaf Costa Lima, presidente da Comissão de Direito Eclesiástico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, OAB-AM. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Excelentíssima senhora doutora Grace Benayon, presidente da Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Manaus, BPW. Senhor Márcio Tavares, como já foi citado, e o senhor pastor Carlos Alberto, que também passou por essa casa, né, pastor? Senhor pastor Cleverson Moreira, responsável pelo trabalho dos obreiros Universal no estado do Amazonas. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Senhor pastor Marcelo Brauna, responsável pelo trabalho do Grupo de Evangelização Universal, EVG, no estado do Amazonas, pastor Marcelo. E o senhor Éder Maia, coordenador executivo da Embaixada Cristã Internacional Jerusalém. Obrigado pela presença dos senhores. Quero ainda salientar aqui a presença do apóstolo Eliseu Rodrigues e esposa, meu amigo apóstolo Eliseu Bahia, muito obrigado, da Igreja Batista Renovação Espiritual Híbrida, da qual também a nossa amiga Dora está aqui presente. Líder Raquel, aí aqui está Coreia. E agora? Do Ministério Internacional Santuário da Renovação. Muito obrigado também pela presença. Pastor Evandro Soares da Costa, do Ministério Internacional Santuário da Renovação. Apóstola Mara, Ministério Evangélico Pentecostal Ebenezer. Alexandre Gama, coronel, como nós já havíamos dito. Líder Cíntia Batista, da Igreja Pentecostal Vale da Decisão, líder Carlene Pereira, da Igreja Pentecostal também do Vale da Decisão, os pastores Wilson Bispo, Karen, Denilson e Paula, da Igreja Comunidade Cristã Paz e Vida, apóstolo Paulo Roberto, apóstola Gisele, do Ministério Apostólico Monte Sinai, muito obrigado por estar presente, pastora Jéssica e Adailton, da Igreja Pentecostal Revelação da Aliança de Deus, e a missionária Cátia Regina, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia, e Adban. Pastor Sadi Caldas, obrigado pela sua presença. Anderson Fonseca, advogado, professor de Direito Constitucional, especialista em comércio exterior. Muito obrigado pela sua presença também. E todos os demais que aqui estão. FJU está aí? Eia! FJU? Só que com esse vidro aí não chega direito aqui, não. Mas
Nós também, durante estes dias, estávamos participando na segunda-feira, onde o pastor João Luiz, deputado estadual, ele também fez essa mesma homenagem na Assembleia Legislativa, foi muito maravilhoso, participamos lá também. Hoje ele não pôde estar aqui, precisou realizar uma viagem. Mas nós queremos ressaltar que Jesus Cristo é o Senhor. A tônica de tudo que fazemos, tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Tudo, tudo, tudo. O Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem fez nascer a Igreja Universal do Reino de Deus, colocando dentro do coração, da mente do Bispo Macedo, um ímpeto, e ele, com toda a força, ganhando almas, continua ganhando almas e produzindo em cada um de nós, através das mensagens diárias, a condição de também continuar ganhando almas. A palavra de Deus, ela é que nos proporciona tudo isso. O Senhor Jesus deu a ordem do ide, e nós temos o grupo de evangelização que faz isso, mas não apenas ele, todos os demais grupos, todos nós evangelizamos, todos nós levantamos a bandeira onde Jesus Cristo é o Senhor é a nossa bandeira. Foi inclusive dado a cada um essa condição de levantar. Está aí contigo? O Senhor é a nossa bandeira. E que fique bem claro para que todo mundo saiba, quando nós conseguimos uma representatividade nesta casa do povo, como também na Assembleia Legislativa, nós alcançamos assim a possibilidade de chegar onde não chegaríamos antes. E nós precisamos continuar fazendo isso, defendendo o Evangelho, quebrando as barreiras, para que cheguemos assim ao aflito, ao cansado, com mais pressa, com mais velocidade, porque é muita gente sofrendo. Inclusive, nós trouxemos hoje um testemunho que relata bem como as pessoas chegam na casa de Deus, chegam totalmente arrebentadas, desestruturadas, desconfiguradas, e o nosso Deus faz tudo novo. Eu quero convidar você a assistir esse testemunho do Caio, que é muito importante, é uma coisa que vai fazer você pensar bem, principalmente quem está em casa e não tinha assistido ainda, como as pessoas são tratadas, como ela é cuidada por Deus. Depois do testemunho, eu encerro aqui. Por favor, coloque o testemunho aí para a gente. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru, que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui, e eu sentia a dor do osso vindo para frente, tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala
ficando com garotas, com meninas, né, beijando, e até nisso eu tive dificuldade, eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que era meu pai. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho, e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior, mas quando se falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria. E na minha igreja tinha uma moça, a gente chegou a conversar por 3 semanas. Aí a gente começou a namorar. Só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas, né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Nós namoramos, noivamos e graças a Deus nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde então eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente tá muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. O Senhor Jesus pega uma pessoa que era um poço de complexos, cheio de complexos, e aí transforma. Eis aí o que o Espírito Santo faz, a diferença gigante que o Espírito Santo faz. O nosso Deus é justo juiz, juiz de toda a terra.
Todo aquele que realmente o clama na sinceridade, busca, encontra. Se tem uma coisa que Deus não faz é mentir. Se Ele está falando que aquele que o busca o encontra, então nós convidamos todos a buscá-lo de verdade, porque vai encontrar. Deus abençoe a Igreja Universal do Reino de Deus pelos seus 48 anos e a todos os pastores, os obreiros, os membros, a IBI, as criancinhas, os adolescentes, os idosos, o Caleb, todos os grupos, sejam cada dia mais frutíferos, porque o nosso Deus é digno de tudo isso. Deus abençoe. Convidamos agora para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Marcel Alexandre, presidente da Empresa Estadual de Turismo, neste ato representando o governo do Estado. Excelentíssimo senhor vereador João Carlos dos Santos Melo, propositor dessa homenagem, excelentíssimo senhor bispo Edson Dieter, da Igreja Universal do Reino de Deus, responsável pelo trabalho evangelístico no estado do Amazonas, no nome de quem eu cumprimento todas as autoridades, todos os homens que compõem esse tempo, esse exército aqui maravilhoso. Também, excelentíssima senhora Ana Cristina Ali, cônsul honorário da Áustria em Manaus, e excelentíssima senhora Ani Braga, vice-presidente de Manaus CUT, que eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui e todos que estão compondo a mesa. Na pessoa do meu amigo Carlos Alberto, eu quero cumprimentar todos os políticos e representantes de instituições aqui presentes. E eu me sinto muito honrado e desafiado estar diante dessa honrosa mesa e aqui representar o nosso governador Wilson Lima, que, com a sua força de trabalho, que promove transformação, nós vivemos assim. Me sinto muito à vontade, senhor bispo, eminente bispo, de estar diante dos amigos, pela minha relação muito próxima de amizade. Eu tenho, por conta da política, né, muitos amigos, militando até no Republicanos. Estou muito feliz por isso, tenho um bom acesso a todos eles. Mas o que nos coroa hoje aqui é uma história de 48 anos. Eu conheço essa história desde o início dos 48 anos, acompanhando. Eu sou daqueles que já leu O Bispo, o livro, e li toda a trilogia Nada a Perder. Adquiri e li e pude compartilhar, porque a história do Bispo Macedo é simplesmente uma história fantástica, uma história de fé. E não tem como falar na Universal e a gente não falar e não saudar o nosso querido bispo, o Bispo Macedo. Eu quero deixar o meu abraço registrado e do governo do Estado por esse gigantesco desafio. Senhoras e senhores, eu acredito que, e meus irmãos em Cristo, eu acredito que nada na direção, principalmente do homem na terra, é feito sem a direção e a bênção de Deus. Por isso, eu quero olhar para, honrando e homenageando aqui, para o trabalho da Igreja Universal, os seus 48 anos, em uma visão. A visão é de Isaías, que ele descreve no capítulo 6. E eu tenho vários entendimentos, querido bispo, do que isso significa no nosso dia a dia, a aplicação de Isaías 6. Primeiro, é que ninguém consegue fazer nada. Nós sabemos que vai coroar aquele texto. Um dos momentos é: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse eis-me aqui, que é o testemunho que nós temos aqui nas instituições, nos grupos sociais que a Igreja Universal representa, e esse gigantesco testemunho que nós acabamos de ouvir, não será eficaz ali na ponta, atingindo o ser humano, se primeiro o autor do ser humano, o Criador, não estivesse sendo honrado. Por isso, Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Por quê? Porque mesmo em conflito, mesmo em dificuldades, mesmo em desafios, nós só venceremos se nós tivermos a visão de Deus.
Então ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós sabemos que um rei só se assenta no seu trono se está tudo bem. Se ele está em pé, ele está operando alguma coisa e tem algum sinal, principalmente algum sinal de guerra. Então, quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, mesmo que a Síria, que era um reino inimigo, que estava ascendendo contra Israel, sabendo até que o rei, porque os reis eram os comandantes dos exércitos naquele tempo, sabendo que Israel estava sem rei, ele sabia que era uma vitória fácil. Porém, quando o profeta vai para o santuário em um desespero muito grande, ele encontra aquilo que nós acabamos de ouvir o testemunho, ele encontra o Senhor, ele encontra a vida, ele encontra a esperança, ele encontra uma realidade divina. E eu acredito, bispo, que esses 48 anos, e posso afirmar, pelo que eu acompanho na igreja, por tudo que eu já li e participei no dia a dia da nossa igreja, dos grandes desafios e as vitórias sobre os constrangimentos que o bispo Macedo passou, é fruto disso, de alguém que viu a Deus, que teve experiência com Deus. E porque viu a Deus, tem a experiência do sobrenatural, que é a base de toda a realidade natural. Nada natural existe sem ter sido projetado no espiritual. Então, uma visão de Deus ela é fundamental. Mas quem vê a visão de Deus tem uma visão da sua glória. E se nós temos a visão de quem é Deus, e depois da sua glória, os limiares do templo, serafins voavam, todo esse ambiente sobre-humano vai ter confiança. E é resultado do que a igreja tem hoje, 48 anos, de uma convicção sobrenatural que diga o templo em São Paulo. Né? Ali exatamente a materialização de alguma coisa que foi gerado dentro do coração espiritual, e tem a palavra de Deus, o templo de Salomão, como referência. Tem uma visão da glória de Deus. Não tem como, se eu vejo a Deus, se eu vejo a glória de Deus, tudo que há em Deus, tudo que é tão real, eu não me encontrar comigo mesmo. Que aí o profeta vai e diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E como pode o humano contemplar o divino tão líquido, tão manifesto no dia a dia, que é a experiência do profeta, e eu posso dizer tranquilamente que é universal, do nosso bispo Macedo e de todo o seu colegiado de bispos, pastores, líderes, obreiros, que a igreja tem, fruto de uma experiência de Deus, da santidade de Deus, mais de um encontro consigo mesmo. E quem tem, eu sei que essa regência está aqui, que a gente olha, meu Deus, como vamos fazer isso? Olha, são tantas entidades sociais, que é o braço que se estende, que ajuda o governo. Gente, não há governo, aí eu vou falar de Estado, desde federal, estadual, municipal. O Estado não tem um braço suficiente. E a igreja é um dos principais, no terceiro setor, bispo, que faz a obra, que ela é fundamental e necessária. Por conta de Deus, sua palavra, e o seu povo, que é um país como o Brasil, tão gigantesco, de dimensões continentais, e que não desfruta dos seus recursos plenamente, que é tão discutido, que é tão proibido, tão detido e tantas coisas, e que fica um Estado insuficiente, mas que ele conta com os milagres que são gerados exatamente por essa instituição, que é a Igreja de Jesus. E de uma maneira especial, nesta tarde, nessa manhã, nós estamos falando dos 48 anos da Igreja Universal, que 48 anos é a extensão desse braço, e de gente que tem visão de si mesmo, e que lida com maestria. A Igreja Universal faz isso, com os desafios humanos, com os desafios da família, que é célula mater de uma sociedade, e que pode dar o melhor e contribuir. Nada melhor do que estar sentados aqui e ver que nós temos um colegiado de homens e mulheres de fé, e que abençoam grandemente esse país, e que abençoam esse Estado. Por isso, nosso coração cheio de gratidão. E, indo para o fim, senão vai ser uma grande pregação aqui, nessa manhã, nós não podemos, depois que a gente se encontra com a gente e constata, a gente não pode não ter a visão da provisão divina. Porque quando o profeta diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, para ele era fim de caminho. Quem vê Deus morre. E agora ele vai encontrar-se com outro aspecto fundamental, importante de Deus, que é o amor. Eu sempre penso
quando a providência de Deus vai para que o profeta continuasse sustentado na presença do Eterno, aí os serafins saem, pegam a tenaz, que é uma luva, é como uma luva que protege contra fogo. Então, seres de fogo, usando a luva como que protege fogo, para pegar fogo do fogo, que vem do Altíssimo. E como que Deus permite, diante do seu séquito excelente, maravilhoso, que um ser humano falho possa ser atendido, né? E esse é o grande amor de Deus, que nós conhecemos e sabemos, e com essa força do amor de Deus, que nos transforma na experiência pessoal, transforma outras pessoas na ponta, por isso 48 anos de grandiosa vitória. E no conjunto de tudo isso, querido bispo, mesa presente, meus irmãos aqui, não tem como ter um conjunto de experiência como essa e não ter ouvido a voz de Deus e não se disponibilizar, querido pastor Sadi, a Deus, a sua vida, o seu coração. E aí ele diz, ai de mim, o Senhor dá o fogo purificador, a providência do amor e da graça de Deus, e aí o Senhor pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz, então, eis-me aqui, envia-me a mim. É o retrato da igreja. Eu acredito, bispo, eu posso dizer que 48 anos depois, ainda o Senhor Deus está perguntando, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí a Igreja Universal está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero fazer esse registro nessa homenagem, querido vereador João Carlos, que parabeniza a propositura, aprovado por unanimidade aqui da casa, que isso é um destaque na hora de propositura de homenagem, é só Jesus na causa, né? Vocês sabem disso aqui. E quando se consegue unidade, é um testemunho de que estamos homenageando, tem a dignidade da homenagem que está recebendo na casa do povo. Minha oração, que Deus continue abençoando todos vocês. Mais uma vez, o abraço do nosso governador Wilson Lima, que vocês sabem, podem contar com ele nessa luta, porque o Estado precisa, e para o Estado é importante ter parceiros tão importantes no terceiro setor, como a Igreja do Senhor Jesus, em especial a Igreja Universal. E agradecer por esse tempo aqui, e mais uma vez, parabéns pela vida, pelo testemunho e por tudo que vocês têm realizado, e eu peço a Deus que vocês tenham força dobrada e continue dizendo, eis-me aqui, envia minha mãe. Muito obrigado. Convidamos agora para o seu pronunciamento a senhora Oreni Braga, vice-presidente da Manaus Cult. Graças a Deus que todo mundo vem falar na direita. Graça e paz, a paz do Senhor, Deus abençoe. Aqui tem a universalidade da igreja, né? Trago aqui um abraço fraterno do nosso prefeito Davi Almeida, que também é nosso irmão em Cristo, e manda parabenizar toda essa igreja, que tem uma musculatura extraordinária, não só no Amazonas, mas no mundo inteiro. Parabenizar o vereador João Carlos, que é um amigo nosso, irmão de coração, companheiro de algumas ações fora do Amazonas, por essa propositura, e ao bispo, parabenizar em nome dele toda a Igreja Universal pelo trabalho que tem feito para Cristo. Há 23 anos, o Espírito Santo de Deus usou uma pessoa na minha igreja, eu sou assembleiana desde que nasci, que o meu querido vereador, estou profetizando, Sadi, pastor Sadi, nos conhece, sabe da nossa vida, inclusive sou casada com o primo dele. Há 23 anos o Senhor usou uma pessoa na minha igreja e essa pessoa disse, o Senhor te levará nos 4 cantos dessa terra. E eu jamais imaginaria o que Deus tinha para fazer. E Deus assim fez. Eu, por 14 anos, presidi a empresa estadual de turismo, que hoje está nas mãos do excelentíssimo vereador Marcel Alexandre, pastor querido.
E durante os 14 anos, Deus me levou nos 4 cantos dessa terra. Me levou para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para o mundo árabe, para tudo quanto foi canto, o Senhor me levou. E uma das coisas que eu pude constatar nas minhas viagens era que em cada lugar que eu chegava, com raras exceções, podia não ter uma farmácia. Aqui na nossa cidade, cada canto de rua tem uma farmácia, não é? Mas nesses países que eu ia, cidades que eu jamais imaginei conhecer, podia não ter uma farmácia, que na Europa tem dificuldade de farmácia, você não encontra em qualquer canto, não. Nem compra remédio assim como a gente compra. Podia não ter uma farmácia, mas tinha uma igreja universal do Reino de Deus. Irmãos, isso eu achava tão lindo, porque quando eu chegava e dizia assim, meu Deus, Deus está aqui. Deus está aqui. E quando a gente chega num lugar que a gente tem dificuldade de encontrar uma igreja, é tão ruim, porque tu não tem aonde se congregar. Tu passa, às vezes, 7 dias, 15 dias no local, e tu não encontra uma igreja para se congregar. Mas eu pude constatar com os meus olhos como essa igreja se pulverizou no universo. Daí, por isso que ela se chama Igreja Universal. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar essa igreja pelo trabalho de evangelismo, pelos projetos extraordinários que vocês têm aqui. E eu estava conversando com o vereador Márcio, que também é um amado nosso, querido, ele, a esposa, o vereador João Carlos, a esposa, dos projetos extraordinários, que não só cuidam do presídio, do preso, mas cuida do militar, que também é ser humano e precisa de conforto espiritual, que não cuida só daquele que está miserável financeiramente, mas cuida do miserável que está espiritualmente necessitado, porque riqueza não impede ser miserável. Muitas pessoas são ricas, mas elas são miseráveis de Deus, elas precisam de Deus. E, pasmem, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, onde coisas outras jamais os nossos olhos e os nossos ouvidos poderiam contemplar. E nós estamos vivenciando. Oxalá que o Senhor não tarde, para que nós não venhamos a ver coisas maiores que essas, né? Que Deus abençoe essa igreja imensuravelmente, que Deus possa multiplicar, quadriplicar, levar essa mensagem, não só nessas cidades onde nós conhecemos, mas o que a palavra diz, né? Levai a palavra a toda criatura, e que todas as criaturas possam ouvir sobre Jesus, através dessa igreja. Nós, assembleianos, a igreja, a Assembleia de Deus, tem feito um trabalho extraordinário também, a MIR, e em conjunto, que nós possamos levar a mensagem do Senhor, porque o mundo tem sede, e nós precisamos levar a água da vida. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o bispo, que Deus abençoe o idealizador desse projeto, o Bispo Macedo, que tem sido realmente uma âncora espiritual para o mundo, e que vocês possam usufruir desse maravilhoso projeto que essa igreja oferece para cada um de vocês. Deus abençoe, um bom final de semana. Convidamos agora para o seu pronunciamento a senhora doutora Grace Benayon, presidente da Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador João Carlos dos Santos Melo, propositor da homenagem, dizer, vereador, que esse é um momento em que eu tenho para lhe dizer o quanto eu estou honrada
de estar sentada nessa mesa. Já tive a oportunidade de estar aqui em outras oportunidades. Aliás, minha vida profissional começou nessa casa. Sempre me senti à vontade, mas hoje, meus queridos, eu quero confessar que fiquei bem nervosa, porque para mim tem um significado muito grande. Quero dizer que é maravilhoso a gente olhar para uma mesa como essa, com autoridades, homens e mulheres que servem a Deus, que temem a Deus, e que vêm aqui para festejar uma data tão especial, que tem um significado enorme, que demonstra, nesses 48 anos de Igreja Universal, não apenas a grande trajetória de um homem que nos inspira, que a cada um de nós, que somos membros, fazemos parte desse exército de Deus, renovamos a nossa fé a cada dia, que entendemos que quando a gente olha para a Igreja Universal, olha para a história do Bispo Macedo, olha para esses 48 anos, entendemos as grandezas de Deus nessa terra. Entendemos a importância de fazermos parte de um exército de homens e mulheres que fazem tanta diferença, que impactam vidas de uma maneira extraordinária. Dizer, Bispo de Éter, que eu vejo no senhor um homem de Deus que é extremamente comprometido e compromissado, e que a sua fé nos move, porque representa e retrata exatamente como o Bispo Macedo conseguiu implementar, impulsionar homens no mundo inteiro, mostrando em cada um dos nossos pastores, cada uma das obreiras, cada uma das esposas, cada um dos servos, cada um dos membros da Igreja Universal, o quanto é extraordinário ser de Deus e ter uma fé inteligente. Entender que a gente pode, sim, viver o extraordinário. Em cada testemunho que a gente assiste, a gente fica mais impactado. A gente sabe exatamente como é tudo possível quando a gente realmente se coloca nessa posição. Festejar esses 48 anos da Igreja Universal é festejar a existência de Deus nessa terra. É festejar a excelência que cada um de vocês me ensinou a ter quando servem de uma maneira tão extraordinária, tão dedicada, de uma maneira tão grandiosa. Independente da posição, na Igreja Universal a gente consegue entender o que realmente importa. O que realmente importa, que é a nossa salvação, é a gente saber, como aqui a Oreni colocou, que a Igreja Universal está em cada parte desse mundo. E começou naquele coreto no Rio de Janeiro. Começou com, vamos dizer, um sonho, mas não era um sonho, era um propósito de Deus que alcançou a cada um de nós. E para mim tem um significado enorme poder estar aqui festejando esses 48 anos, e confesso que eu fiquei muito emocionada, porque teve um dia, Bispo, que eu, que era católica fervorosa, e aqui falo porque eu tenho grandes amigos nessa casa. Cheguei a ser diretora-geral dessa casa, então muitas pessoas me conhecem muito bem aqui na Câmara Municipal. E sabem que eu era católica fervorosa, tive 3 audiências com o Papa João Paulo II, e quando eu entrei pela primeira vez na Igreja Universal, eu disse... Eu fui de óculos escuros porque eu tinha vergonha. Falei, ai, quem será que vai me reconhecer que eu estou aqui na Igreja Universal, né? Mas eu disse, Deus, se o Senhor está aqui mesmo, eu quero ouvir a sua voz. E eu ali, no meio do culto, prestando muita atenção, o bispo, na época, falou, tem algum advogado aqui? Estava falando exatamente da justiça. Tem algum advogado aqui? Aí eu, muito timidamente, né, levantei a mão, né? Era eu, né? E ali, pronto, já fui vista, já sei, já estou aqui na igreja.
Mas, além disso, no decorrer do culto, o bispo falou assim: se alguém veio aqui para ouvir a voz de Deus, vem aqui na frente. E foi naquela hora, bispo Dieter, que eu fui lá na frente. E Deus falou comigo ali. E foi extraordinário entender que eu, que era uma pessoa que achava que eu já era de Deus, naquele momento, eu entendi a importância da humildade, a importância de abrir mão de vaidades, a importância de entender o que realmente importa. E o que realmente importa, meus queridos do batismo, pastor Flávio, pastor Alexandre, que me ensinam muito, o que realmente importa é o nosso compromisso com Deus. É realmente entender a importância de ser de Deus, de servir a Deus, e fazer parte do exército de homens e mulheres de Deus, que fazem muita diferença, que salvam vidas, que impactam de maneira extraordinária nesses últimos tempos. É algo de extraordinário. Tudo isso para dizer, muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês que me recebeu de braços abertos. Gratidão ao bispo Macedo, que é um homem usado e cheio do Espírito Santo. E eu que tinha vergonha, naquela altura, de dizer de entrar na Igreja Universal, hoje eu tenho extremo orgulho e gratidão ao Deus Altíssimo e a cada um de vocês, em especial a cada um dos pastores, cada uma das esposas, cada um dos obreiros, cada um dos servos de Deus, que me abraçam todos os dias quando eu entro naquela igreja, e dizer que o Senhor é a nossa bandeira. Muito obrigada, vereador, por me dar essa oportunidade de falar aqui para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Convidamos agora o excelentíssimo senhor bispo Edson Dieter, da Igreja Universal do Reino de Deus, responsável pelo trabalho evangelístico no estado do Amazonas. Bom dia para todos. Eu queria dizer que o senhor Dori não errou a primeira vez que falou meu nome. Tá? Ele foi corretíssimo. Isso, Dieter, Edson Dieter. É nós que erramos mesmo. Minha família que é Dieter, mas o certo ele falou ali, Dieter, Edson Dieter. Bem, eu gostaria de ler para você um texto da Sagrada Escritura e dizer que a Sagrada Escritura é a autoridade máxima em tudo nessa terra, autoridade máxima. Se tem uma palavra que você precisa respeitar, que você precisa lavar os seus ouvidos e atendê-la com cuidado, e pagaremos por isso se não o fizermos, pagaremos por isso se não o fizermos, porque o Senhor Deus é o justo juiz. Gênesis 18, 25 está escrito: não fará justiça o juiz de toda a terra. A um abate, a outro exalta. Só ele pode julgar retamente. A palavra dele é soberana. Não adianta você, e eu sei que tem várias pessoas aqui que têm o costume, se pratica, não tem nada de errado, mas vezes você vê várias placas com a palavra
na casa da pessoa, na geladeira da pessoa, no carro da pessoa, né? Só que aquela palavra está ali e não produz vida. Hebreus 2 diz, a palavra só funciona acompanhada por fé dos que a ouvem. Se você ouvir a palavra, ler a palavra, e você não atender o chamado dessa palavra, você não produz nada. O que nós vemos do trabalho da Igreja Universal, também de outras denominações, é fruto da palavra atendida. Pregou-se a palavra pelo Espírito de Deus e ela encontrou ouvidos. Pessoas que se entregaram àquela palavra. E Deus não olha para a aparência, não. Você viu o testemunho do Caio, quando apareceu ali, alguns olharam e... puxa vida, ai! E o mundo, de fato, é preconceituoso com aparência. As pessoas são atendidas melhores se estão bem vestidas. Se eu for assim no shopping, eu sou chamado de senhor. Ou não? Ou então, fala meu amor, né? Como diz o manauara. Mas, se você for com um chinelo à vontade, uma bermuda, aí tu imagina, baixinho, careca, perna torta, de chinelo e bermuda. Né? Você não tem o mesmo atendimento. Porque o mundo é aparência. É aparência, mas Deus não. Você pode ser uma pessoa bonita, exteriormente vazia. Né? Como nós ouvimos aqui, foi citado isso de pessoas ricas, mas só o que elas têm é dinheiro. É só o que elas têm. Porque são pobres mesmo. Né? Na alma não tem consideração. Quando ouve a palavra de Deus, parece um nada diante delas. Então Deus não repara em aparência. Deus repara o que está dentro de cada um. E quando Ele encontra uma pessoa que ouve a sua palavra e dá atenção, é a alegria de Deus. Viu, mãe? A senhora que tem um filho que lhe dá ouvidos, a senhora tem prazer. Deus é assim, quando Deus encontra, né? O Bispo Macedo teve o encontro dele com 19 anos. 19 anos, eu tive o meu com 13 anos e meio, a semelhança do pastor João Carlos. Quando ele encontra uma pessoa que ouve a voz dele, é o deleite dele, é a alegria dele. E ele não quer saber da aparência da pessoa, não. E ele trata de todos os problemas, desde o mais profundo da alma. Você veja que ele limpou o Caio de todos os complexos, limpou o Caio de toda a dor que ele trazia na alma dele. E hoje ele continua com a aparência que não agrada a muitos. Mas ele, desculpe lá, está pouco se lixando. Ele está com a alegria do Espírito Santo e Deus abençoou ele com uma esposa, tá? Não é com uma mulher, porque mulher você tem aos montes por aí. Mas esposa, a palavra diz, quem alcança, quem encontra uma esposa, alcançou o favor do Senhor. Esse menino, ele alcançou o favor do Senhor. Mas não é só ele, não. Todo aquele que crê. Então, aproveite esse aniversário, 48º aniversário da Igreja Universal, aproveita para olhar para dentro de você, aproveita para fazer um exame, né? Uma introspecção e olha para dentro de você. Você é aquela pessoa que quando ouve a palavra, você concentra-se nela, você foca. Quando a palavra de Deus é pregada, ela tem os seus ouvidos cativos? Ou a palavra de Deus para você é nada? Se é nada, nada você vai ver. Se é nada, nada você vai experimentar. Se é nada, você vai ficar de fora. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus, no momento que você morrer no seu pecado, você está perdido. Qualquer um.
Essa é a mensagem da Igreja Universal do Reino de Deus. Salvação. E eu quero ler esse texto, finalizar com esse texto para você. Mas Deus, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Prova, não é de palavras, mas Deus... Bom dia, meu amigo. Mas Deus prova. Não adianta falar assim, eu te amo, meu amor, se tem uma amante na rua. Você, mulher, imagine no seu aniversário o marido chegar para você com um buquê de flores e você sabe da traição dele. Você vai querer enfiar a goela abaixo. Ou não? Porque ele não prova o amor dele. É uma falácia, é uma mentira. Mas Deus não. É muito forte, olha. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, vou falar uma coisa para você. A gente não fez nada para merecer o Senhor Jesus Cristo. E Ele já provava o seu amor por nós. Então, se você quer a sua salvação, é assim, você tem que provar o seu amor por Ele. Provar. Você tem que se arrepender mesmo dos seus pecados, de todas as sujeiras. Ele não condena ninguém, mas Ele vai condenar. Mas nós estamos na época que Ele não condena o arrependido, não. Se você se arrepender, tem perdão para você. Mas, se você quiser continuar na vaidade dos seus pensamentos, aí vai vir condenação. Isso é para todo ser humano. Romanos 14:9 diz: para isto o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. O Senhor Jesus está vivo. Morreu e ressuscitou. Para ser Senhor de vivos e mortos. Ele é Senhor de vivos e mortos. Então não tem como fugir. Não, na verdade tem que fugir para Ele. Amém? Você só pode fugir para Ele porque qualquer outro caminho que não for Ele, aí você vai pegar um estreito, você vai pegar uma amargura de alma, e se você morrer assim, aí você não vai ter salvação. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos confronta e nos convida a sermos dele. Só tem dois tipos de seres humanos na Terra: os que são dele e os que não são. Aqui dentro também tem os que são e os que não são. E quem é, sabe que é, e quem não é, sabe quem não é, mas está ouvindo o chamado para ser. E a nossa vida é feita de escolhas. Então a Igreja Universal do Reino de Deus é fruto de um homem que ouviu a palavra, que creu, que se entregou corpo, alma e espírito para ela, recebeu o Espírito de Deus e não para por nada. 80 anos de idade, e quem assistiu a vigília dele aí de segunda para terça de madrugada, 2 horas de madrugada, lá em Portugal, de 3 às 5 da manhã, com 80 anos, o bispo pulava, buscando o Espírito Santo. E não vai parar. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar em nossos dias, você verá que o que está dentro dele e dentro de nós, todo aquele que crê mesmo, se entrega mesmo, recebe o Espírito. Não tem como matar a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas já tentaram muito, mas não tem. Porque o próprio Bispo Macedo diz: a Igreja Universal não é minha, não é minha, não é minha. Ela é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente pode fazer uma oração, pastor João, terminando aqui, ou o senhor vai falar mais ainda? Posso terminar fazendo uma oração? Então, por favor, fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse: aonde estiverem 2 pessoas em seu nome, o Senhor disse: eu estou.
e eu creio. O Senhor está aqui, na pessoa do Espírito Santo. O Senhor está aqui para cumprir todas as suas promessas. Senhor, aqui tem pessoas que estão perdidas nos seus pecados, em suas vaidades. Aqui estão pessoas, meu Pai, preocupadas com muitas coisas que são fúteis. E o mal cega o entendimento que a morte é uma realidade. Assim como a sua palavra também é uma realidade. Mas nós, não somente eu, mas várias pessoas vieram aqui e foram usadas pelo Espírito Santo para dizer que o Senhor é tremendo, grande, vivo, Senhor Jesus Cristo. Eu faço um desafio com essa pessoa agora. Os seus problemas, os problemas que ela trouxe aqui não são nada para o Senhor. Nada. Porque o tudo desse mundo é nada para ti. O Senhor é o juiz de toda a terra. Meu Senhor, se essa criatura agora quer se acertar contigo, é só ela pedir perdão a ti. É só ela se voltar para ti de todo o coração. E provar, dar as costas para esse mundo, para as coisas erradas que atraem ele e ela. Se ele crê, meu Pai, então ele vai fazer isso agora. Ele vai pedir perdão ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, os problemas que essa criatura trouxe, problemas em casa, perturbação, doença, insônia, se não dorme, se é viciado, se é dominado por maus pensamentos, no teu nome, eu faço um desafio com essa criatura. No teu nome, Senhor Jesus Cristo, essa criatura está abençoada e ela vai ter paz. Esta noite, hoje o Senhor vai dar uma proteção para ela, de noite ela vai dormir, ele vai dormir e vai ter paz. E a partir de hoje, esta criatura, ela se aliança contigo, ela vai seguir a ti, ó Espírito Santo. Mas nesse momento que nós oramos, muitas coisas estão acontecendo na casa, se ela tem alguém no hospital, se ela tem um problema com o filho, seja lá o que for, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoa essa criatura agora. E se ela mesma tem uma enfermidade, uma dor, pois nós ministramos a cura desta criatura, fica curada desse teu mal, fique limpa dessa tua enfermidade, e você está curado. Nós te louvamos por esta reunião, e no nome do Senhor Jesus temos certeza, meu Pai, que este povo está abençoado em tudo e principalmente na sua alma. Louvado e exaltado seja o nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, amém, para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá bom. Deus abençoe a todos. O senhor vai falar mais alguma coisa, pastor? Pastor João Carlos, o senhor vai falar mais alguma coisa? Sim, senhor. Você está querendo roubar o meu trabalho, Neste momento, convidamos a todos e a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus, interpretado pelo tenor Miqueias William. Estava emocionado aqui, começando com o pastor ali, agradecendo pela oração, que bonito, né? É de Deus. Dentre a pompa e real maravilha desses belos e grandes painéis, toda em luz como o sol surge e brilha a cidade dos nobres baréis.
grande, livre, radiante, formosa, tem o voo das águias reais, a subir majestosa, já nem vê as suas outras rivais. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Aos pequenos e aos bons entre flores, agasalhe, se esquece dos maus. Ninguém sofre tormentos e dores nesta terra dos nobres Manaus. Todo o povo é feliz, diz a história, quando se vê intrigoso sem fim. O progresso passar junto à glória em seu belo e dourado coxim. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Manaus. Podem sentar-se, por favor. Dori, quebrando um pedaço do protocolo, preciso aqui ceder a palavra à cônsul da Áustria, que nos solicitou, por gentileza. Por favor. Eu serei breve. Cumprimento as autoridades aqui presentes, o senhor Bispo Edson Dieter, pastores, obreiros e fiéis. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que me dirijo aos senhores nesta ocasião especial, marcada por dois importantes motivos de celebração. A presença frutífera da comunidade brasileira em solo austríaco e o aniversário de 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no Brasil em 1977 e hoje presente em mais de uma centena de países. Num momento simbólico, queremos parabenizar a Igreja Universal pela sua longa e dedicada trajetória de evangelização, de ações sociais e de apoio espiritual àqueles que buscam amparo,
direção e fé. Ao longo de quase meio século, a instituição tornou-se referência no Brasil e em diversas nações, inclusive na Áustria. A presença da Igreja Universal do Reino de Deus na Áustria remonta aos anos de 1990, quando foi fundada a sua primeira sede em Viena, coração cultural do país. Desde então, a Igreja tem atuado como um espaço de acolhimento, oração e transformação pessoal, não apenas para imigrantes lusófonos, mas para também austríacos e cidadãos de diferentes origens. Importa destacar que o papel da Igreja Universal vai além da prática religiosa. Ela também colabora ativamente com projetos sociais, programas de reabilitação pessoal, auxílio a famílias em vulnerabilidade e iniciativas de fortalecimento emocional e moral, cumprindo assim um papel relevante no contexto do diálogo multicultural. Em nome das boas nações, em nome das boas relações entre Brasil e Áustria, celebramos hoje a liberdade religiosa, o respeito mútuo entre culturas e a riqueza das expressões espirituais em todos os nossos países. E, de modo especial, rendemos homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus pelos 48 anos de história, fé, coragem e dedicação ao próximo. Que este jubileu inspire novos caminhos de solidariedade, paz e integração entre os povos. Muito obrigada. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem aos 48 anos da Igreja Universal do Reino de Deus e convidamos a todos para participar do coquetel que será servido no memorial desta Casa Legislativa. Tenham todos um excelente dia, ainda é bom dia, são 11h48. Deus abençoe o pessoal da banda que vai ficar louvando um pouco aí, Deus abençoe a todos. Tchau.